Olá, muito bom dia para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Nós estamos começando mais um Estúdio Câmara nesta terça-feira, dia 4 de novembro. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje, nós vamos debater a saúde emocional de quem cuida. São aquelas pessoas multitarefas que se desdobram para cuidar dos filhos, dos pais, do parceiro, e que na sobrecarga acabam se esquecendo de si mesmas. A gente fala de amor, de devoção, mas a gente fala também de sobrecarga e de exaustão, porque o ato de cuidar pode ser lindo, mas quando desequilibrado também pode adoecer. Então participe conosco, mande a sua mensagem, o seu depoimento, fala pra gente como é que é na sua casa, né? Você cuida de alguém e como que você administra esse cuidado com a pessoa que você cuida e com você. Você tem administrado isso? Você tem apoio? Você tem uma rede de apoio para que esse cuidado seja um cuidado com ambas as partes, né? Então mande para a gente aí o seu depoimento ou então até a sua dúvida, porque nós estamos com especialistas que vão conversar com a gente sobre o tema de hoje e daqui a pouquinho a gente interage com você. Então manda lá 19978293776, telefone tá na tela. Fique à vontade, nossa produção já está com o WhatsApp aberto para receber a sua mensagem, seu depoimento ou a sua dúvida. Agora vamos com informações para você. O prefeito Dário Saad sancionou a Lei 16.814 de 2025. Essa lei é de autoria do vereador e presidente da Câmara, Luiz Rossini, e é uma lei que reduz o prazo para a notificação de casos de intoxicação por metanol aqui em Campinas. Com a nova legislação, os serviços de saúde públicos e particulares passam a ter 24 horas e não mais 7 dias para comunicar à Secretaria Municipal de Saúde sobre ocorrências de intoxicação contadas a partir do atendimento ao paciente. A medida, publicada no Diário Oficial de ontem, o texto determina que, ao confirmar a intoxicação, as unidades de atendimento acionam os órgãos de segurança pública para investigação criminal. Então, essa nova lei foi publicada ontem no Diário Oficial. Você pode conferir lá no site da Prefeitura, tá? Vamos lá, então, mais informações chegando para você. Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral do Conselho Municipal da Juventude aqui de Campinas. Essas eleições vão escolher aí os representantes da sociedade civil para o biênio 2026-2027. Esse edital foi publicado ontem também no Diário Oficial aqui da cidade. As inscrições podem ser feitas até 17 de novembro, exclusivamente pela internet. O link você encontra disponível no site da Prefeitura. Podem participar movimentos sociais, entidades e organizações sem fins econômicos, com atuação comprovada na defesa dos direitos da juventude em Campinas há pelo menos um ano, né? Então precisa comprovar aí que vocês estão trabalhando no direito da juventude pelo menos há um ano aqui na cidade. Serão eleitos 24 representantes da sociedade civil, sendo 12 titulares, 12 suplentes. Essa votação será online e secreta entre os dias 24 de novembro a 1º de dezembro por formulário eletrônico. Lembrando que qualquer morador de Campinas com 15 anos ou mais poderá votar, desde que faça o credenciamento no mesmo período, tá? O resultado final será divulgado no dia 10 de dezembro e os eleitos tomarão posse em janeiro de 2026. Muito bem, previsão do tempo para você agora. Vamos saber como é que fica o tempo aqui na cidade de Campinas. Olha só, terça-feira segue com céu parcialmente nublado, com chances de chuva rápida. As temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Muito bom! Vamos lá então, gente, o nosso tema central e a apresentação aí dos nossos convidados. A gente dá as boas-vindas à nossa psicóloga Marisa Córdoba Amarantes. Ela está presente com a gente aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. Um prazer enorme te receber, viu, Marisa? Bom dia, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui, receber seu convite e poder falar um pouco desse tema de tamanha urgência e importância. Excelente! Para completar o nosso time de hoje, a gente dá as boas-vindas e o bom dia. Ela que fala com a gente pelo Zoom, ela é educadora parental e terapeuta emocional, Fabiana de Ângeles. Seja muito bem-vinda, Fabiana, bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Rubia, obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês.
Maravilha, gente. Vamos começar então a falar sobre o tema do programa de hoje. Pesquisas da PUC mostram que cuidar de pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento impacta profundamente a dinâmica familiar. Mudanças na rotina, na vida social e até nas finanças são comuns nesses lares. O responsável pelo cuidado despende tempo e energia, deixando o autocuidado em segundo plano. Um dos maiores desafios é a sobrecarga física e psicológica. Relatos de pais com filhos neurodivergentes descrevem uma verdadeira montanha-russa de emoções, desafios e, claro, de alegrias. Eles relatam desde a exaustão de lidar com comportamentos desafiadores, até o orgulho e a alegria em cada conquista, como o desenvolvimento da fala ou a superação de dificuldades sociais. Realmente é uma montanha-russa e hoje a gente fala de pessoas que cuidam de pessoas, né, Marisa? Na prática, a urgência é dar suporte quando a gente fala de famílias com crianças, né, pessoas neurodivergentes. Então, a urgência é dar suporte à criança ou adolescente. E a conta, ela nem sempre fecha. E o autocuidado daquela pessoa que cuida fica em segundo plano. Então, eu te pergunto, você que é especialista, né, nesse assunto, como que a gente consegue equilibrar essa situação? Como que o cuidador pode cuidar do outro, se dedicar ao outro, sem esquecer de si mesmo? É uma pergunta bastante difícil de encontrar uma resposta ou uma solução, Perfeito. porque o cuidador, ele praticamente ele entra numa fusão, né, com o filho, principalmente, em se tratando da criança com autismo, Uhum. e ele esbarra não só nessa questão emocional do cuidado, com essa sobrecarga de papéis, né, porque ele não passa a atuar apenas como pai ou mãe, né, aliás, a grande maioria são famílias mononucleares, né, são mães. Uhum. Mas ele também esbarra em inúmeras outras barreiras, fronteiras, né, como você bem disse no início, financeiras, barreiras, preconceitos, Uhum. né, e ele tem que lidar com as inúmeras questões, em que ele então ele se torna multipapéis. Ele é o Exato. terapeuta, ele é o professor, ele é o protetor, ele tem que vestir aquela capinha de Mulher Maravilha, né, Supermãe, para dar conta Exatamente. de tudo isso. E é Uhum. aí que começa o processo do adoecimento, porque ele se autoanula, né, Uhum. e o que ele precisa, né, o que a gente conta, as duas formas de encontrar uma busca de um equilíbrio mínimo que seja, Sim. é que ele encontre continência, né? De que forma? Uma rede de apoio. E uma rede de apoio não precisa ser necessariamente eh, algo tão estruturado. Se ele tiver um espaço onde ele possa falar, onde ele possa ser escutado, onde ele possa falar das suas angústias, onde ele possa contar das suas dificuldades, onde ele possa ser compreendido Uhum. sem ser julgado, Perfeito. né? Onde ele possa encontrar os seus iguais, né? Isso já é de grande ajuda, mesmo fora de um espaço terapêutico, né? Excelente, Então isso excelente. é de grande ajuda. É o que a gente propõe lá no PAICA, né? No grupo das mulheres, no grupo de famílias. É o que nós fazemos Maravilha. lá com as mães, né. Nós Uhum. também temos, pais e avós que participam, porque é um grupo aberto para os familiares, mas a Excelente trabalho. predominância ainda são São as as mães. mulheres, são as mães, né. Então, muitas dessas mulheres, Fabiana, falando com você agora também, essas mulheres elas não foram preparadas para viver uma maternidade atípica. São dias agitados, são noites em alerta, né. Na rua, a pressão e o preconceito da sociedade. Em casa, a autocobrança. O sentimento de culpa, né, é muito comum entre os cuidadores. Então,
por que é tão difícil, Fabiana, essas pessoas elas, chegarem ao ponto de entender que elas precisam de ajuda, principalmente essas mulheres, que a gente está falando de famílias aqui, mas como Uhum. muito bem colocou a Marisa, a maioria dessas, famílias que têm, pessoas ou crianças ou adolescentes neurodivergentes, quem cuida são as mulheres, né. Então por que essas mulheres elas encontram uma barreira para pedir ajuda. Qual é a sua avaliação sobre isso? Então, eu acho que aí começa um pouco antes. Vamos dizer assim, elas têm, quando sabem da notícia dessa criança neurodivergente, quando essa criança nasce, nenhuma mãe está preparada para ser mãe. Então, a gente vai sendo mãe no decorrer do que vai acontecendo os fatos. E, muitas vezes, a gente cria uma criança na nossa cabeça, na nossa imaginação. E essas mães passam por isso, principalmente no começo, né? Porque aquela criança que ela imaginou, que ela almejou ser, e não tem, ela tem uma outra criança diferente, que também é o filho dela, ela vai amar muito, só que ela precisa passar por esse período de luto, que é muito difícil, muitas vezes ela se cobra, por quê? Né? Por que meu filho nasceu assim? Será que eu fiz alguma coisa de errado na gravidez? E não, é uma coisa natural da vida, a criança vai se desenvolver também no ritmo dela, e poder lá na frente ter os frutos, né? Então, muitas mães elas ficam nessa culpa de que tem que fazer tudo, resolver tudo. E muitas vezes não querem pedir ajuda a ninguém por isso, porque elas acham que é delas, o filho é delas, então elas têm que absorver toda essa carga emocional, toda essa carga de trabalho, e principalmente isso, porque às vezes não tiveram tempo de passar por esse luto, ser acolhida por alguém, falar, não, agora vamos pensar, o seu filho nasceu com essa neurodivergência, o que a gente pode fazer para ajudar ele a partir daí ter um desenvolvimento melhor, mais adequado para ele. Excelente. Existe uma cobrança interna, né, Marisa, como se pedir ajuda fosse um fracasso, quando na verdade é um ato de muita coragem. Cuidar de quem cuida é fundamental, porque ninguém consegue oferecer o que não tem, né. Então, quando a gente fala de famílias, neurodivergentes, a gente precisa estar muito atento quando a gente faz parte da rede de apoio, né, que de repente essa mulher ou então o cuidador ou a cuidadora, aliás, quem cuida, né, de uma família neurodivergente, às vezes ela pode emitir algum sinal e a gente tem que ficar atento, porque esse sinal mínimo pode ser um pedido de socorro, né, Marisa? Sim, esse sinal mínimo é um pedido de socorro e a mãe se vê mesmo nesse luto, né, por Uhum. esse filho idealizado, e essa primeira fase do luto que primeiro é achar um culpado, né, veio de mim, veio do marido, né, vai buscar um culpado e depois, pode permanecer mais com ela mesma e esse Uhum. luto, né, no meu ponto de vista, na experiência do que eu vejo com as mães, ele o luto em geral, né, Sim. você se acostuma com a ausência, mas ele retorna, né, ele não cessa 100%. Você vai aceitando, mas ele tem os seus o seu a sua volta, tem momentos de maior Aham. vulnerabilidade em que ele volta e essa mãe vive numa ambivalência, né. Ela tem a empatia, o excesso de compaixão, mas ela tem momentos que ela quer cuidar em excesso, proteger, ela fusiona com essa criança, né, mas ela tem momentos que ela também quer aproximar, mas quer distância. E isso é Uhum. humano, né, e esse movimento de culpa, ele também vai e volta, e isso só intensifica esse sentimento, né, Olha só que e isso interess adoece. exatamente, e adoece mesmo. Eu tive dando uma olhada nas redes sociais, eu encontrei algumas páginas, né, Instagrams, enfim, de mães que cuidam, né, de crianças neurodivergentes. E gente, é assim, as mães, mostrando como é o dia a dia, né, de uma cuidadora. Eu vou falar um negócio para vocês, precisa ter um psicológico muito bem equilibrado.
E aí eu pergunto, Fabiana, para você, a questão dessas mães, o apoio psicológico para essas mulheres, como que é a realidade hoje, né? O sistema de saúde oferece algum apoio psicológico? Essas mulheres, elas encontram um apoio psicológico de que forma? Né? Qual que é a sua avaliação desse atendimento? E se realmente tem esse atendimento para essas mulheres que hoje são responsáveis aí por cuidar, né, de seus filhos e geralmente elas são sozinhas, né? Pelo que eu pude pesquisar na internet, que a gente tem ali nas redes sociais, eu realmente fiquei assim em choque com tudo que eu vi e na força que essas mulheres aparentam ter, mas quando as crianças, o jovem, enfim, a pessoa que está sendo cuidada, ela tem um momento de tranquilidade ou que ela está dormindo, essa pessoa que está cuidando, ela não consegue parar, a cabeça dela não para, porque ela está numa situação de estafa muito grande. Então, o acompanhamento psicológico, a importância disso e como que isso funciona na prática, no dia a dia de quem vive essa realidade? Então, esse acompanhamento psicológico é muito importante, só que a maioria das famílias não tem para as mães. Elas buscam as terapias para os filhos, muitas vezes, como vocês falaram, tem dificuldades financeiras, porque são muitas terapias que precisam ser feitas. Então, elas priorizam o seu filho ou a pessoa que ela está cuidando, e para ela esquece. Se ela tivesse buscar mesmo grupos de apoio, né, com outras mães, grupos no Facebook, para elas conversarem. Elas precisam, às vezes, só pôr para fora o que elas estão sentindo, só alguém para escutar. No ensino de saúde, elas podem procurar, às vezes, um CAP, se elas estiverem muito desgastadas, né? Onde vai achar ali, eles vão encaminhar para psicólogos, ou até mesmo o telefone 188, que é um acolhimento. Você pode ali ligar e falar com pessoas que vão te escutar, um acolhimento. Elas precisam desse desabafo. Elas, como você falou, os filhos dormem, uma pessoa que está dormindo já está dormindo, e elas não param. Porque tem os outros afazeres também, da casa, da vida dela. Muitas trabalham, continuam trabalhando, ou trabalham somente em casa, mas precisa manter uma casa organizada, uma casa limpa. Vocês falaram de rede de apoio. Muitas vezes as mulheres não têm rede de apoio familiar, de pessoas. Talvez pensar numa rede de apoio com eletrodomésticos, uma máquina de lavar louça, uma máquina de lavar roupa, pensar em algumas coisas fora da nossa caixinha para facilitar a vida desse cuidador também, para otimizar o tempo dele. E nunca esquecer desse autocuidado, né? O que ele gosta de fazer. Pode ser tomar um banho mais relaxante, nesse momento que a pessoa dorme, mais tranquila, ela vai lá e toma um banho relaxante para ela mesma, faz uma meditação, uma leitura de um livro, pensar assim, o que me faz bem. Nem que seja 10 minutos por dia, o que eu vou fazer que me faz bem? Excelente, esse é um exemplo de um autocuidado e que pouco tempo, 10 minutos por dia, pensa, mas isso pode fazer sim a diferença, né? Pode baixar um pouquinho o estresse, dar uma acalmada, para você dar uma relaxada. Isso faz parte, precisa estar inserido no dia a dia, né, Marisa? É fundamental. Agora, quando nós falamos do cuidador, né, nós temos que pensar também que esse familiar que é cuidado, esse estado, né, de hipervigilância, que Uhum. é o que a mãe ou o Sim. familiar passa nos cuidados com o outro, com a criança neurodivergente ou Uhum. com qualquer outra, deficiência e necessidade, afeta toda a família, Total. né, Aham. porque eles vivem num estado de alerta. O tempo A todo, qualquer né? momento pode acontecer qualquer coisa. Uhum. E isso também priva do convívio social, priva Exato. das relações, né, a Uhum. relação conjugal, então tudo fica para um segundo plano. Até mesmo de um banho, né, tem relatos de mãe que fala nem mesmo um banho, porque tem que ser com a porta aberta, com o filho chamando, tem famílias que não têm só uma criança com autismo. Então, Uhum. às vezes, né, eu já escutei relato de mães que falam: "Ah, eu vou em grupos de apoio", e eles falam: "Você precisa criar uma rede de apoio", mas eu não conto nem com a minha família, que minha família Poxa. não entende o que é o autismo. Então Uhum. passa por isso também.
né, por cada vez mais trazer a consciência, né, informar a população, o público, do que é o autismo, porque há famílias que recusam ir em festas de criança, da Uhum. escola, e em praças públicas, porque vai passar por essa exclusão. Ou mesmo nas escolas, onde se vê falar tanto em inclusão, o Uhum. que é essa inclusão? Será que de fato ela está acontecendo? Ou eu só coloco a criança dentro da sala de aula e ela continua apenas sendo mais um, né. Então Poxa são vida. muitos os problemas. E essa mãe, então ela veste mesmo, eu tenho que super proteger a minha prole, o meu filho, Exato. né. E essa insegurança permanente faz com que ela se aprisione cada vez mais dentro de casa. E às vezes até se recuse a levar à escola enquanto ela não vê nenhuma garantia de segurança para esse filho no ambiente escolar, inclusive, né. Por isso que é importante a gente trazer esse debate, trazer essa conversa com essas 2 profissionais, trazer informação para você que está aí do outro lado. Nós estamos falando, quem cuida de quem cuida, mas de uma forma bem assim, eh real mostrando a realidade, sabe, como realmente acontece, porque às vezes a gente ouve falar, mas a gente não vive esse dia a dia, e a gente às vezes não tem nem noção do que acontece. Como a Marisa muito bem trouxe, a quem cuida fica hipervigilante, às vezes não consegue nem tomar um banho, e a gente está falando aqui, a Fabiana trouxe, poxa vida, um autocuidado seria tomar um banho de 10 minutos que seja, mas aí a Marisa pontuou, mas esse banho de repente pode ser que tenha que acontecer com a porta aberta, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então você entende a necessidade de uma rede de apoio, de busca de ajuda. Fabiana pontuou o CVV, né, 188, muito bom, precisa ligar, precisa falar com alguém, precisa conversar, a gente precisa buscar uma rede de apoio, nem que seja para falar no telefone, né, 188 é muito importante, anota aí se você precisa. Agora nós falamos aqui das famílias neurodivergentes. Vamos passar por uma outra situação agora, que também deixa a família em hipervigilância e até codependente, né? A gente continua a nossa conversa de quem cuida, abordando a dinâmica das famílias dependentes ou codependentes. Marisa, como é que a gente pode identificar os sinais específicos da codependência em uma dinâmica familiar? Quando a gente fala de codependência, eu gostaria que você explicasse para a gente e falasse para a gente, realmente a codependência, ela só é mesmo quando tem alguém da família que é dependente químico, ou a codependência também a gente pode colocar nessa questão que nós falamos agora, que nós abordamos agora, que são as famílias neurodivergentes? Também, em qualquer situação em que haja alguém que exige uma necessidade, né, maior, Uhum, né, que não tem uma autonomia, que precisa de um cuidado ou, sim. eh pode haver sim um vínculo de codependência, Uhum, né, porque esse cuidador, ele tem um excesso de cuidado, um excesso de compaixão, uhum. a ponto de perder sua própria identidade, né, ele se anula, né. E então, ele perde o self, ele não consegue separar quem é ele de quem é o outro, Sim. tanto em termos de emoção quanto de comportamentos. Então ele se perde de si mesmo, Fica só, em função em do função do outro. outro, né, então fica dependente, codependente, na E verdade, né. Agora, Fabiana, em famílias com dependência química, é comum, né, quem cuida tentar controlar o outro. Então, o que essa dinâmica revela emocionalmente? Qual é a sua análise sobre a codependência? E como a Marisa pontuou, a gente pode colocar a codependência também em relação às famílias neurodivergentes, porque a pessoa fica dependente da reação do outro também, não é? então, quando tem as pessoas com dependência química, aí a outra pessoa quer controlar para tentar mudar ele, porque está afetando a família, o relacionamento familiar, a dinâmica familiar, e pode estar afetando muito além disso, né? Já a parte de financeira, de trabalho, então afeta a família como um todo, a codependência química. Então, esse parceiro que cuida do outro, ele está ali cuidando não mais como já um relacionamento de amoroso, já saiu de um relacionamento amoroso, afetivo, né, de marido, mulher, por exemplo, se for o caso,
para já um controle mesmo, de você não vai fazer isso, você tá horário, você vai chegar a tal horário, um controle que talvez passe a querer mudar o outro. Só que a gente sabe que a mudança não parte você querer conseguir mudar o outro, a mudança vem de dentro. Então, o mais correto seria mostrar para essa pessoa, para ela buscar ajuda, ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra, porque às vezes precisa de medicamentos, né, para ajudar nessa dependência, e para ele enxergar que ali ele precisa de uma mudança que vem dele, e que essa pessoa que está ali cuidando, ela não vai conseguir mudar o outro. Então, ela também tem que quebrar isso, que ela consegue controlar, que ela consegue mudar o outro. Ninguém consegue mudar o outro, principalmente adultos. A gente não consegue mudar adultos, tem que vir de dentro para fora essa mudança. Então, talvez ela começar a trabalhar com ela mesma, o que eu posso fazer para ajudar, né, esse dependente, e não o que eu posso fazer para que ele pare a dependência. Excelente, né? Parece amor, né? Mas é um amor que acho que eu posso dizer, é um Mais um amor que controle, né? que adoece, né? É uma tentativa de salvar o outro, mas acaba se perdendo no processo. E aí, como que a gente diferencia o amor e a compaixão, né? E a dependência afetiva, Marisa, nas relações? Como que a gente consegue entender isso? O que que a psicologia traz para a gente referente a diferenciar, né? Isso aí e como que a gente faz? Porque chega uma hora que você vai precisar ser cuidado, porque isso vai adoecer. Como diferenciar o amor, a Exatamente. compaixão E a e a dependência. dependência. Aí, tem a ver tanto com a história de cada um, Uhum, né, uhum. com os emaranhados que vão tramando, né, com a trama da história de cada um, né, com esse vínculo, como é que se deu esse vínculo, porque a codependência, né, tem o dependente ele precisa do Do outro, né. outro, é. O codependente, ele quer se sentir suficiente, né. Então se ele não tem esse e ele não se cuida, ele vai se vincular a um outro que vai exigir a mesma vinculação, né. Por isso Exato. que ele precisa de tratamento também, que ele vai sempre estar fusicionando com uma outra pessoa que vai ter essa mesma necessidade. Então ele precisa diferenciar, se diferenciar. Uhum. Perceber, saber o limite, né, para poder ter esse discernimento. Saber por que que ele tem que estar tanto a serviço, né, reconhecer, se autoconhecer, né. É um trabalho mesmo de terapia para se autoconhecer. Qual é a necessidade? Por que que eu preciso me colocar tanto a serviço a ponto de me diluir, a ponto de não reconhecer a minha própria individualidade, né, a Exato. ponto de ter que me colocar no lugar de salvador, né, Uhum. o que que acontece dentro de mim, né, que eu tenho que estar fora cuidando do É, outro. Excelente, pode falar, às pode falar. vezes, às vezes a dependência também afetiva, assim, diferenciar do amor, a dependência afetiva, você depende da sua felicidade em do outro. Uhum. Então, a sociedade você joga a responsabilidade no outro. E o amor não, o amor é a responsabilidade sua mesma. E o amor só traz coisas positivas. Então, você aceita o outro da maneira que você não tem essa mudança. Na dependência afetiva, você precisa do outro, mas você também quer essa mudança, quer que seja do seu jeito. Muitas pessoas, às vezes, a gente pensa em relacionamentos amorosos, eu vou mudar ele, vai deixar ele do jeito perfeito para mim. Você não consegue, então você começa a ter uma dependência ali dessa busca, pode ser muitas vezes. Ou você só consegue ser feliz quando o outro está junto, quando o outro faz alguma coisa por você. Você depende muito dessa outra pessoa. Excelente. Por que que a gente traz codependência junto, nesse tema que a gente está abordando hoje, que é quem cuida de quem cuida? Porque quem é codependente precisa de cuidado. E aí, como que esse codependente vai conseguir buscar um cuidado se ele está totalmente dependente de quem ele cuida? E aí, Marisa, o que que a gente faz nesse caso?
Eu acho que é como a Fabiana trouxe, né? Uhum. Também ele precisa de uma terapia, né? De um processo terapêutico para poder sair desse lugar de Uhum. cuidador, para poder olhar para si mesmo, tirar o foco do outro e olhar para si mesmo, entender qual é o limite, né? Entender que não cabe a ele modificar o outro e que tem um limite, que ele pode encaminhar, que ele não muda o outro, entender a história dele, né, isso é por meio de terapia, né, quando a gente ama, o amor maduro, você tem o outro não para complementar ou não para suprir as suas necessidades, as suas Uhum. demandas internas, Sim. mas você tem para ser o seu parceiro, para te amar tal como você é. Uhum. Agora, quando o outro vem para suprir as suas demandas, É, aí tem as suas questões internas aí com as suas figuras parentais, provavelmente, né. excelente. Então é encorajar para ir buscar mesmo uma terapia para se autoconhecer e poder sair desse lugar. Nas falas de vocês, né, quando a gente arremete para o nosso tema, que é quem cuida, né, de quem cuida, a gente percebe que quem cuida precisa sair do casulo, né, não vai ter jeito, ninguém vai chegar em quem cuida e falar: "Olha, você tem que se cuidar, né, pega e vai fazer alguma coisa". Isso tem que ser uma alta percepção, você precisa entender que você precisa de cuidados também. E aí esse autocuidado, ele pode ser visto muitas vezes como egoísmo, né. Como é que a gente faz para mudar essa visão? O que tem que ser despertado nessa pessoa? Por que, Fabiana, que esse autocuidado de quem cuida, ele é visto, na maioria das vezes, por essa figura que cuida como egoísmo? O que acontece? Então a gente tem que ajudar essas pessoas, esses cuidadores, a enxergarem que se ele não se cuidar, ele vai adoecer, ele vai ter problemas, às vezes, de estresse, problemas crônicos de sono. Então, isso, lá na frente, como que ele vai cuidar dessa pessoa se ele vai estar doente, se ele vai estar também precisando de cuidados? Então, a gente tem que mostrar para eles que não é um egoísmo, é a sobrevivência mesmo ali. Você precisa ter cuidado, você precisa estar bem para cuidar dessa pessoa. Então, não é um egoísmo, é só mesmo o natural de se acontecer e o esperado. Quando você está no avião, eles não falam ali, ensinam a gente, você precisa colocar a primeira máscara em você para depois ajudar o outro. Porque se você não estiver ali bem acordado, você não vai conseguir ajudar o outro lado. Então você tem que primeiro pensar ali, o que é o básico para mim estar bem, para ajudar o próximo, para ajudar aqui o meu filho, o meu marido, para ajudar a minha família. Se eu não estiver bem, ou as outras pessoas, alguém, né, vai aparecer ali para ajudar. Porque quando a gente fica doente, sempre tem alguém para ajudar. Então, por que não pensar antes de você ficar doente em quem também pode te ajudar? Como eu falei, não precisa ser uma rede de apoio familiares. A gente pode ir num grupo de pessoas que estão passando pela mesma coisa, e ali fazer amizade, um apoiar o outro, sabe? Não precisa pensar só numa rede de apoio entre familiares, Uhum. pode pensar entre amigos, entre colegas. É interessante quando você pontua isso, Fabiana, porque como a Marisa trouxe para a gente aqui, de repente, a rede de apoio da família, ela se desfaz porque a família não vive aquilo que você vive, né? Seja com o cuidado de pessoas neurodivergentes, seja com a questão da codependência, seja ela por qual motivo for, né? A família ela não está vivendo isso no dia a dia. E quando você tem uma rede de apoio de pessoas que vivem a situação parecida com a que você vive, a interpretação e a forma de apoiar é outra, não é, Marisa? Eu gostaria que você Sim. explicasse para a gente como acontece lá com vocês e essa rede de apoio, a importância disso no fortalecimento daquelas pessoas que têm esse exercício de cuidar. Sim, é fundamental. Nós temos várias experiências, né. Quando nós fazemos as avaliações nesses grupos, dos Uhum. grupos de mães, o que a gente mais ouve como ganho é que justamente o que elas
veem como ponto alto dos encontros é esse compartilhamento entre elas, Uhum. né? Nós tivemos um evento que a gente chama evento de território, que nós levamos as mães para um café da tarde. Sim. E a pergunta era, qual foi a última vez que você sentou com uma amiga para tomar um suco que seja? Elas não sabiam nem dizer quando foi. Poxa vida. Então foi tão gratificante, até hoje Uhum. elas falam sobre esse evento, de poder ter esse espaço, de poder falar de outra coisa que não fosse sobre o filho. Uhum. E também nós tivemos há pouco tempo a festa das crianças, e o relato delas foi assim: gente, eu nunca estive num lugar de falar, aqui é o meu ambiente, porque todas nós tínhamos a mesma situação. Todas Uhum. falavam, a gente conversava uma com a outra, mas de olho na criança que estava no brinquedão. Mas todas Uhum. estávamos no mesmo ambiente, podíamos ser aceitas da maneira como éramos, e os nossos filhos também. Então, Olha só. Porque elas essa identificação, poder compartilhar, poder estar num lugar de ser aceita e de ser ouvida sem julgamento, de ser acolhida, de ter essa continência, Uhum. é um grande diferencial. Então, essa rede realmente ela não se restringe, nem deve Uhum. se limitar à família, porque normalmente, infelizmente, né, Sim, dentro da sim. família, é difícil encontrar esse mesmo suporte, até porque a família também às vezes entra em negação, né, imagina, olha aí, né, a gente vê tantos filmes, né, que a família, Uhum. tem dificuldade, isso é um retrato da Sim, vida, né. exato. Então tem a comunidade, tem o vizinho, tem outras famílias, com crianças neurodivergentes Uhum. na própria escola, e a Sim. gente observa lá nas mães que elas também fazem grupos entre elas e combinam passeios e combinam piqueniques. Então é fundamental que essa rede se amplie para além, né, da família. Interessante, e é fundamental que a mulher, ou a pessoa que cuida, ela entenda, né, que tem essa rede e se apoie, né, encontre apoio e também, em contrapartida, ela vai poder apoiar alguém. Sim, E são pessoas que compartilham da mesma situação, e isso fica um pouco mais fácil, porque infelizmente nós temos o tal do julgamento, né. É isso, né, Fabiana? sim. E nos então, e as grupos mães nesses desculpa. Por favor. encontros, elas falam: "Ai, a maternidade não é só minha, tem outras Uhum. que estão passando pela mesma coisa, não acontece só aqui em casa". Isso. Porque mesmo uma maternidade normal, que não tem nenhuma criança neurodivergente, às vezes essa família não tem outras, essa mulher, essa mãe não tem outras amigas que são mães, ela fica ali muito sozinha, é uma maternidade muito solitária. Ela fala, Uhum. nossa, só eu tenho esse problema, ninguém, porque o que a gente vê nas redes sociais é sempre o lado bom, o lado bonito, está tudo perfeito. Então ela fala, nossa, será que só acontece comigo isso? Não, quando ela encontra outras mães que passam pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos desafios, ela relaxa. Ela fala, nossa, não é só comigo. Aqui elas também passam por isso. Olha, aqui elas me entendem, me compreendem. Isso é muito, muito bom, muito válido. E elas, às vezes elas só precisam disso mesmo, de alguém para conversar, para escutá-las, né? Isso já é um grande avanço para elas. Excelente. Pode pontuar, Marisa, por favor. Elas também, eu acho que eu acabou Aham. assumindo. Sim. Elas, esses grupos são abertos, então o Uhum. tempo todo tem mães novas, famílias novas ingressando. Então elas têm também, estágios diferentes, né, Perfeito. de Aham. luto, Sim. uma acabou de descobrir, de ter o diagnóstico, a Uhum. outra então, essa troca, né, entre elas é fundamental. "Olha, eu já passei por isso, eu fiz assim", e tal, e tem um acolhimento e tem Experiências, essa né. mobilização Uhum. justamente para despertar para: "Olha, eu realmente preciso, ter esse tempo para me cuidar", como a Fabiana vinha dizendo, né, para eu poder ter essa sustentação, né, essa sustentabilidade, esse cuidado sustentável, né, para dar conta de tudo mais Uhum. que eu tenho que enfrentar no dia a dia. Então esse grupo também traz essa mobilização, essa consciência de que precisa desse autocuidado, né. Excelente. Então nesses grupos a gente também trabalha com a psicoeducação, Uhum. também tem os momentos terapêuticos, né, também a gente oferece, a terapia individual nos casos, são poucos os horários, né,
mas a gente também oferece para acolher essas mães que estão num estado mais crítico, e é fundamental. Eu acho que é um trabalho que precisa ser ampliado na rede pública, né? Porque a gente trabalha com famílias carentes que vivem Uhum. praticamente do BPC, né? Do LOAS, que não tem como trabalhar, né? Não Uhum. tem como que uma mãe vai deixar os cuidados de quem? O filho, né? Então ela Exato. realmente, principalmente as mães que são as famílias mononucleares, as mães solo, né? Então a gente voltou a falar, né? Você vê a urgência Sim, do tema, né? exatamente. Então a situação é bem complicada. Agora, do ponto de vista, né, alegre, são mães Sim, que celebram, né? O muito, pequeno né? progresso da Uhum. criança, é uma alegria. Então, eu falo assim que as mães, eh, elas aprendem a olhar para o filho. Elas têm Uhum. essa oportunidade de quem é, né, esse meu filho que está na minha frente. Eu falo, olha o diagnóstico, tá, tudo bem, é isso, mas não se prenda a isso. Olha para o teu filho e vê o que que ele necessita. E aí você vai conseguir se comunicar com ele, e aí elas fazem isso, e elas celebram cada progresso, porque tem muito amor ali. Muito bem. A gente fala hoje no programa Quem Cuida de Quem Cuida, né? Estamos abordando aqui as famílias neurodivergentes, já abordamos a questão da rede de apoio, também abordamos a questão da codependência, né? E agora, para a gente já encaminhando para o final, a gente já eu acho que eu gostaria, é importante a gente falar sobre as mulheres que cuidam de tudo dentro de casa. A mulher que administra a casa, a mulher que cuida do marido, a mulher que cuida do filho, a mulher que cuida, de tudo que acontece dentro de uma casa. Gente, o que acontece com essa mulher, né? Quando ela vai parar para olhar para si? O que você traz para a gente, Fabiana, sobre essa função de ser mulher, que ainda existe, né, e que ainda acho que está presente em muitos lares aí, que tem mulheres que só oferecem o cuidado e não são cuidadas. Elas também adoecem. Adoece. E muitas vezes, falou, quando elas vão parar? Às vezes elas só param quando realmente o corpo esgota. E fala, agora não dá mais, você vai parar. Por uma doença, por uma estafa, por estar totalmente o corpo debilitado. Então, começa assim, a vir problemas de saúde realmente. Então, ela, às vezes, ela não consegue também, ela tem que buscar nela por que ela quer esse controle todo, porque ela tem essa necessidade de controle, às vezes. Então, pensar de onde está vindo essa minha necessidade de não conseguir delegar. Será que é porque eu quero tudo do meu jeito? Eu não aceito o jeito que as outras pessoas fazem com a tarefa? Então, ela tem que começar a se perceber que esse fazer tudo é porque os outros não fazem ou é porque ela não permite que os outros façam da maneira deles. Ela só aceita, ela é muito perfeccionista, ela só gosta das coisas do jeito que ela faz, quando outra pessoa faz, ela acha errado, e acaba tendo mesmo esse esgotamento físico e mental. Então, o corpo chega uma hora que ele fala, não, é o que a gente fala do burnout, ele para, ele vai te levar para um hospital porque ele vai parar todas as funções dele e não vai conseguir mais fazer nada. Então, vai ser um esgotamento realmente total do seu corpo. A importância, né, da gente olhar para nós, né, Marisa, com carinho, com compaixão, porque a família precisa de cuidados, mas quem cuida também precisa de cuidados. E a gente fala que, olha, você vê, agora 8h48, nós começamos o programa e a gente falou, né, passamos aí por várias situações de cuidado e nós falamos que mulheres cuidam. O que que acontece? Será que a gente traz isso da nossa cultura, é da alma, é da mulher? O que que acontece? Qual que é a avaliação que você faz como psicóloga, Marisa? Por que que esse cuidar, seja da família neurodivergente, seja da questão da codependência, seja da casa, por que esse cuidado cai quase 100% sobre a mulher? É a mulher que cuida. O que que Eu acho que tem um acontece? pouco de tudo, né, tem da Aham. alma, tem da cultura, né, da alma, a mulher traz a nutrição, né, Uhum. então é ela que nutre, é ela que tem esse cuidado, ela
né, protege a prole, né, mas também traz da cultura, que nós fomos educados, isso vem mudando, mas ainda Sim. é passo pequeno, ainda é muito pouco, né, já mudou muito, mas ainda é muito pouco. Então, esse cuidado é claro que soma aí o que a Fabiana trouxe, né, na questão do perfeccionismo, Sim. de não querer entregar, delegar, eu faço, eu sei, né, tem muita, eu atendo mães no consultório, mulheres, né, que, ele faz, mas se fizer do meu jeito, não Sim. acabou, não terminou, não limpou como eu gosto, Uhum. né, então são questões que também aparecem, mas tem muito isso também de eu não trabalho, então cabe a mim, então não valida a própria função, né, Aham. o próprio trabalho, porque estar em casa é um Super trabalho trabalho. insano, Aham, inclusive, é né, porque não tem verdade. remuneração e não tem validação, né. Exato. Então eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que cabe à própria mulher, né, reconhecer e validar o seu trabalho e incluir, porque não tem mais isso do homem chega, vai fazer o seu descanso e a mulher não tem relógio para bater Aham, ponto, né, eu falo muito isso. exato. O homem terminou, ai coitado, ele trabalhou o dia inteiro, né, agora ele merece ver o jogo, ver e a mulher continua, né, o jantar, a louça, ou não sei o quê, e não tem o tempo dela. E aí vai sair para passear, mas você demora para se arrumar, é porque ela arruma Aham. todo mundo, a mala do filho, e daí, Exatamente. né, então, qual é o lugar que ela está se dando, né? Uhum. Então ela precisa se validar e começar a se impor, né, claro, de uma Exato. maneira, amorosa, né, Uhum. e mudando, né, mudando esse lugar que ela ocupa diante do homem para reeducá-lo, né, dividindo esse espaço de cuidado da casa, de cuidado das tarefas, num tratamento Super. mais, eh, Sim, mais de igual, né. exatamente. Sim, Fabiana, pode falar, por favor. Eu acho que também, assim, a gente tem que mostrar para essas mulheres que a gente tem que trabalhar com as expectativas, porque a frustração vem de expectativas irreais, não está ali trabalhando com a realidade do momento da família. Então, a gente também tem que trabalhar essas expectativas das mulheres. Elas querem se mostrar, às vezes, por culturalmente mesmo, por uma educação que tiveram na infância, que elas são perfeitas, que elas conseguem fazer tudo sozinhas, que elas não precisam de ajuda. A gente veio de culturalmente que as mulheres que cuidam mais, mas também veio essa cultura de que as mulheres também têm que ter o seu posto de trabalho, só que elas não perderam o trabalho delas em casa, de cuidar da família, de cuidar da casa. Isso. Então, só entrou mais uma coisa para elas fazerem. Então, essa expectativa acho que tem que ser adequada em relação a cada família. Conversar com o marido, conversar com os filhos, olha, as expectativas aqui. O que é de cada um, obrigação de cada um fazer dentro dessa casa? Ou num papel entre todos, quando tem uma pessoa que precisa ser cuidada, se tem alguma doença, alguma deficiência, a gente precisa também dividir isso. Olha, eu vou cuidar dele fisicamente, só que você vai cuidar dele na parte financeira, vai ser sua responsabilidade. Essas famílias que são só mãe solo, né? Elas têm uma maior dificuldade ainda. Por quê? Porque elas não conseguem trabalhar pela questão que precisam estar ali com os filhos, então elas precisam de essa parte financeira fica mais afetada ainda, então elas precisam procurar outras pessoas para dividir esse cargo com elas, esse peso, porque realmente é um peso, se fica só em uma pessoa, é muito pesado. E ela também tem que olhar para si, olha, eu não vou dar conta de tudo, quais são as minhas expectativas em relação a mim mesma? Então, como você falou, Rubia, olhar com carinho, com compaixão e falar, olha, você não precisa dar conta de tudo. E tá tudo bem, tá tudo bem. Todo mundo vai sobreviver, todo mundo vai chegar no fim do dia, porque muitas famílias só querem chegar ao fim do dia. Então, às vezes, se você não conseguir fazer uma coisa que você se impôs a fazer, tá tudo bem. Só olhar para você e falar assim, tá tudo bem, amanhã a gente faz. E aí, eu acho que é isso. A gente também tem que trabalhar com as expectativas dessas mães, desses cuidadores.
Excelente, muito bom. Agora 8h54, olha só como passou rápido, né? Muito. A hora, a gente aqui conversando com vocês duas, profissionais maravilhosas, né? Nos ensinando, nos passando algumas orientações e a importância, né, da gente se olhar com carinho, de a gente aceitar que de repente a gente não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. E que bom saber que nós temos rede de apoio, temos grupos e a gente precisa sair do casulo. Às vezes você tá lá quietinha no seu casulo, aguentando tudo sozinha e não, você precisa de um cuidado e às vezes um cuidado é só uma conversa, né? É só um abraço, é só uma identificação com a outra pessoa que vive a mesma história que você, né? Então a gente precisa aprender a nos olhar com mais amor, com mais carinho e lembrar que não somos aí mulheres maravilhas, né, super-heroínas não, mulheres humanas, acertamos, erramos e precisamos de cuidado também. A produção está me avisando, tem algumas perguntas, então como a gente está já extrapolando quase o tempo, nem vi a hora passar, gente, você viu? Agora 8h55, vamos com 2 perguntas então, uma para cada uma e depois a gente vai para as considerações finais. Pode ser, produção? Por gentileza, então, pode colocar na tela para gente a Patrícia Nogueira, do Jardim Proença. Por que tantas pessoas que cuidam de familiares acabam se sentindo sozinhas, mesmo cercadas de gente o tempo todo? Vamos lá, então, Fabiana, vamos responder a Patrícia aí, por gentileza. Ela está acompanhando a gente, tem essa dúvida. Porque ela se sente sozinha, às vezes, mesmo estando rodeada, porque muitas vezes só ela está ali passando pelos problemas, só ela está cuidando dessa pessoa. Os outros estão ali em volta, mas ninguém está realmente fazendo o que ela faz. Então dá esse sentimento de solidão, porque só ela está passando ali na pele dela o que está acontecendo. E 2, porque às vezes essas pessoas estão cercadas de gente que não apoiam ela, ou não dão uma ajuda real, sabe, de dividir, falar, olha, o que você está precisando? Você chegou para essa pessoa, o que você está precisando? Às vezes muitas vezes a gente acha que a gente está ajudando, mas a gente não pergunta, e o outro não pede ajuda. Então, perguntar, você está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer por você? É uma boa esse familiar não sozinho, achando que ele tem que dar conta de tudo. Excelente, né, oferecer ajuda, se de repente você vê que você percebe que a pessoa ela tá esgotada, mas ela não vai te pedir ajuda, ofereça ajuda, né. Ah, não aceitou hoje, oferece amanhã, não aceitou, oferece uma hora, ela vai entender que realmente ela precisa de ajuda, então a gente também precisa se abrir para oferecer ajuda. Agora 8h56, pode colocar mais uma pergunta, produção, por favor? Vamos lá para ver quem é que está conosco. O Eduardo Lima, do Nova Europa. O que mais impacta a saúde emocional dos pais e de crianças autistas? O cansaço físico ou a pressão social e a emoção diária? Vamos lá, Marisa, é com você essa. Olha, as 3 coisas juntas, viu? Nossa, O cansaço físico, acho que até um certo ponto os pais conseguem suportar. Uhum. Agora o emocional é o que mais vai pesar na balança, né. A pressão social e o físico vão colaborar para essa pressão emocional, romper, é a panela de pressão, é o que faz explodir. Eu penso assim, que o emocional é a consequência do físico e da pressão social. É o que Poxa leva ao vida. esgotamento, é o que leva ao adoecimento. E você sabe que às vezes, no nosso dia a dia a gente não para pensar, né, nas inúmeras famílias que vivem, nessa situação, e é importante a gente ter mais informação, a gente buscar entender o que acontece, e como que a gente pode ajudar se de repente a gente se deparar com alguém vivendo, né, com uma criança, adolescente ou uma pessoa neurodivergente em casa e que a gente possa fazer alguma coisa para ajudar ou oferecer ajuda, porque, olha, gente, eu dei uma olhada, como eu falei no início do programa, e eu realmente, entendi que são pessoas que são literalmente especiais, tem algo nelas, assim, que eu não sei se é em todas as pessoas que a gente encontra, né, eu acho que são escolhidas, eu não sei se estou falando errado, mas
literalmente algo assim que sai um pouco fora, porque essa pessoa ela fica em hipervigilância o tempo todo, ela está cuidando o tempo todo, a pessoa ela não consegue às vezes ir ao banheiro, né, com tranquilidade. Então, como que fica o psicológico dessa pessoa, né? Então, assim, é algo que a gente precisa entender, estudar, aprender, para que de repente a gente possa servir também, né? Servir como rede de apoio, de repente, servir como um ombro, um abraço, alguma coisa que seja, para a gente poder oferecer para quem cuida. Vamos lá, 8h59, dá tempo para mais uma, produção? Será que dá? Se der, pode colocar na tela. Muito bom. Fernanda Souza, do Jardim Olina. Quando tento descansar, me sinto culpada, como se estivesse abandonando quem depende de mim. Como quebrar esse ciclo de culpa? Aí não estou falando? Olha só. Fabiana, por favor, agora eu quero a fala das duas, né? Então a Fabiana fala um pouquinho e aí a Marisa fala um pouquinho e a gente encerra, porque é o que eu acabei de falar. As pessoas, elas não param, elas não conseguem, elas acham que estão abandonando. É o caso da Fernanda Souza. Fabiana, por favor, é com você. Então, como eu já disse, a gente tem que olhar para a gente com mais carinho. Não é culpa, eu não estou abandonando ali, só vou descansar, só vou cuidar um pouquinho de mim. Porque se eu não estiver bem, como eu vou cuidar dessa pessoa? Eu vou estar mais irritada, mais cansada, frustrada. Então, esse cuidado não vai ser o meu melhor que eu posso dar. Então, não olha nesse sentido de culpa, ai, eu estou abandonando. Não. Você está se cuidando para ter essa bateria, está mais carregada para você dar o seu melhor ali na hora que você estiver com o outro. Exatamente. Isso mesmo. Agora, a sua colocação, por favor, Marisa. Isso remete até à pergunta anterior, né? O estado emocional, né? O ser humano é um ser integral, né? Então, por exemplo, se eu não durmo bem, o meu sistema nervoso já vai estar afetado. Exato. Então, já vai gerar todo eu vou me desregular, né? E a mãe desregulada, o que vai levar? Vai levar ao adoecimento, né? E então é essa consciência mesmo, como a Fabiana bem disse, de que se eu não descanso, eu não vou ter condição física, emocional para dar o cuidado devido, né? Para quando ele me requer, quando ele me solicita na vida diária, eu estar inteira para fazer aquilo dentro do que me cabe, né? Sem me anular, né? Para eu poder estar pronta para atendê-lo. Então, é tomar essa consciência e eu cuidando de mim para poder cuidar de você. Né? Exatamente. Com um exercício de autocompaixão, de olhar para mim como humana, como uma pessoa humana, que também tem as minhas limitações, até que eu posso. Agora eu não posso, marido, tia, irmã, dá conta um pouquinho, porque agora eu preciso, né? Agora, a gente até fala muito de tela e tudo mais. Às vezes, olha, eu não quero dar um desenho, mas nesse momento é como aquela propaganda, né? De refrigerante, não vou falar a marca, que a criança está chorando, não sei o quê, ela abre um refrigerante e deita no sofá. Aquele momento é dela, ela precisa daquilo. Então, é mais ou menos isso. Tem horas que você vai ter que fazer isso, porque é para a sua autopreservação. Sim. Porque só assim você vai conseguir realmente dar conta, tá inteira, tá com saúde para poder cuidar do outro. Então, sem culpa, você é humana, você precisa se cuidar, se amar em primeiro lugar. Excelente. É uma realidade, né, que a gente precisa falar e a gente tem que, às vezes, quebrar protocolos, sim, né? Vai fazer o quê? E é importante a gente lembrar que a gente precisa sair do casulo. É como se fosse um reencontro com a própria história, né? Você lembrar do que você gosta, do que você sonha, do que faz você sorrir. Pequenas pausas fazem toda a diferença. E você precisa cuidar de você para que você possa transbordar o cuidado. Né? Então, a gente transborda do que a gente tem, o que a gente está cheio. Então, se você tem um cuidado contigo, você consegue cuidar com mais excelência. Né? A gente precisa lembrar, sim,
de cuidar de quem cuida. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje, uma fala assim muito necessária, um tema muito importante. A gente passou aqui por diversas situações, né? E a gente caiu na mulher, mulher sempre mulher, cuidando, e ela precisa de todo cuidado também. Então agradecemos a sua audiência, a sua companhia, encerrando então agradecendo a sua presença, a sua participação, Marisa, muito bom. Obrigada pelas falas, pelo ensinamento e parabéns aí pelo trabalho que vocês executam, viu? Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui com você, com vocês todos. Muito obrigada, um prazer conhecer você também. Um abraço a todos vocês aí que nos ouviram. Muito Maravilha, obrigada. muito bem. Fabiana, quero agradecer a sua participação, as suas colocações, suas pontuações de suma importância. Vocês entregaram um conteúdo muito bom, magnífico, que de repente vai virar a chave de alguém que está lá em casa, que é cuidador, e fala assim, poxa vida, mas é mesmo, né? Eu tenho como dividir as minhas tarefas e eu preciso cuidar de mim. E se a gente conseguir fazer isso com uma pessoa que seja, já super valeu a pena. Muito obrigada, Fabiana. Obrigada pelo convite e obrigada aqui por poder compartilhar um pouquinho. Valeu! É isso, gente. Então, não esqueça, né? Você precisa de cuidado também, né? Cuidar é um ato de amor, mas amor também é saber dizer, agora é a minha vez, né? Porque quem cuida de si, cuida melhor do outro, tá bom? E amanhã nós temos mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Amanhã a gente traz um tema delicado, mas importante. Olha só que interessante. A gente vai falar do silêncio no casamento. Quem é que nunca passou por isso? Conversas adormecidas. Sabe aquele casal que evita falar sobre dinheiro, rotina, desejo, só para não brigar? A gente vai entender como o silêncio pode minar a relação aos poucos e o que significa, na verdade, a intimidade emocional dentro de um casamento, ou até também aquele casamento que já está se desfazendo pela falta de comunicação, né? Quando eram namorados, conversavam, se ligavam, mandavam mensagens, e agora que vivem juntos, não tem mais assunto, não tem mais conversa. Vamos conversar sobre isso? Amanhã, a partir das 8 da manhã, aqui no nosso Estúdio Câmara, é ao vivo, nós esperamos por você. Agora eu quero lembrar que daqui a pouquinho, em instantes, a Iria chega, né, da nossa central de informações, da nossa central IA. A Iria, para quem não conhece, é a nossa jornalista de inteligência artificial, e aí ela atualiza para você todas as informações de Campinas, Brasil e mundo, também informações do Legislativo. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, trazendo informações também do Legislativo e de toda a nossa metrópole. Hoje é terça-feira, ontem teve reunião ordinária, inclusive hoje, então, no Câmara Notícia, tudo o que aconteceu na reunião ordinária você fica sabendo hoje ao meio-dia, se você não acompanhou ontem, e a nossa programação da TV Câmara Campinas sempre feita com muito carinho, especialmente da nossa equipe, para você aí de casa. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia, lhe desejamos uma ótima terça-feira, e amanhã temos encontro marcado e vamos falar do silêncio no casamento, aqui no Estúdio Câmara. Valeu, beijo grande, fique bem, as nossas convidadas mais uma vez, nosso muito obrigada, um excelente dia para nós. Até amanhã, tchau, tchau.